Graça e paz. Que bom estarmos reunidas como mulheres metodistas para celebrarmos os 137 anos de Sociedade Metodista de Mulheres no Brasil. Que bênção fazermos parte da história dessas mulheres que servem a Jesus. A palavra para nós nessa noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, os versículos de 1 a 3, e nos diz assim: As mulheres que assistiam Jesus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Que Deus abençoe o meditar da sua palavra. As mulheres no reino de Deus. Historicamente, as mulheres sempre ocuparam o segundo plano em qualquer sociedade. Até o século XX, todas as sociedades, com raras exceções, foram lideradas por homens. A partir do início do século passado, em países de tradição cristã, a situação começou a mudar. Hoje, em países democráticos, a mulher chega ao cargo de presidente ou chefe de governo. Vejamos de que forma Jesus agiu na implantação do reino de Deus em relação às mulheres. E isso está no texto que nós acabamos de ler. Vamos ao contexto histórico de Israel naquela época. Um mestre judeu jamais ensinaria uma mulher porque eles achavam as mulheres indignas e incapazes de aprender seus ensinamentos. Um mestre judeu considerava uma vergonha ser abordado por uma mulher. Jesus, que era considerado um mestre, não só ensinava as mulheres, como fez a mulher samaritana, a Maria aos seus pés enquanto Marta trabalhava, como chamou e permitiu que elas fizessem parte do seu grupo de proclamação do Evangelho do Reino. Jesus foi revolucionário para a sua época em relação às mulheres. Ele deliberadamente quebrou várias regras sociais para colocar a mulher no mesmo nível que os homens. Para Jesus, as mulheres tanto podiam aprender do Evangelho como ser pregadoras dele. Algumas dessas mulheres que tinham sido curadas de várias doenças e enfermidades eram esquecidas, discriminadas e maltratadas. Elas, porém, encontraram em Jesus a verdadeira manifestação do amor de Deus. Agradecidas a Deus pelos seus benefícios em suas vidas, decidiram acompanhá-lo e colaborar em seu ministério, prestando-lhe assistência com seus bens e serviços. Elas seguiam a Jesus e dedicavam a ele lealdade exclusiva. Elas o seguiram até a morte, como nos relata Marcos no capítulo 15, os versículos 40 e 41. Jesus valorizava as mulheres. Ele quebrou as barreiras impostas ao sexo feminino na cultura judaica, resgatando os valores da dignidade e da honra devida às mulheres. Jesus as incluiu em sua vida e em seu ministério, ensinando-as, ouvindo-as e mostrando-lhes o seu valor como filhas de Deus. Algumas delas que formavam a caravana de Jesus são citadas no versículo 3 que nós lemos, né? Maria Madalena, Joana, Susana e outras. Se estas 3 mulheres são citadas por Lucas pelo nome, é porque eram bem conhecidas da comunidade cristã quando ele escreveu seu evangelho por volta do ano 60 da era cristã. Ou seja,
30 anos depois destes eventos, essas mulheres continuavam proclamando o evangelho do reino. Mas havia outras mulheres, segundo Lucas. Outra novidade de Jesus. Como a caravana era grande e aonde iam precisavam comprar alimentos, então o grupo era sustentado financeiramente por mulheres que tinham melhor condição. Mulheres que trabalharam arduamente na igreja primitiva. As mulheres da igreja primitiva trabalharam em prol da recompensa eterna. O apóstolo Paulo não precisava explicar para os irmãos sobre o trabalho de Febe, de Maria, de Trifena, de Trifosa e de Pérside, que ele cita em Romanos 16, de 1, 6 e 12. Toda a igreja tinha conhecimento que eram mulheres comprometidas com o reino de Deus. Elas trabalhavam incansavelmente na obra do Senhor. Essas mulheres eram verdadeiras discípulas de Jesus. Eram colaboradoras fiéis e dedicadas nas ações de serviço ao reino de Deus. Mas o que era realmente o trabalho dessas mulheres? Elas oravam, enfrentavam prisões, viajavam com os apóstolos em suas jornadas missionárias, ensinavam, proclamavam o evangelho, supriam as necessidades relativas ao serviço ministerial de Paulo e de seus companheiros, se encarregavam do serviço social e costuravam e cuidavam dos pobres e necessitados. Todas essas ações estão citadas especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos. Esta lista é apenas representativa, pois o número de mulheres que trabalharam arduamente nos primórdios da igreja é bem maior do que podemos imaginar. Elas dedicaram seus talentos, recursos, dons e habilidades para servir ao Senhor. O exemplo dessas mulheres transmite para nós lições que nos inspiram a seguir ao Senhor. É inegável que a mulher sempre teve um papel importante na expansão do reino de Deus. Em nossos dias, o trabalho que as mulheres realizam é digno de destaque. Como na igreja primitiva, as mulheres continuam trabalhando arduamente na oração, no serviço social, na arrecadação de recursos, na evangelização, no acolhimento de novos convertidos, na assistência aos necessitados, nas visitas aos enfermos nos lares, aos hospitais e como profissionais das mais diversas áreas de atuação se disponibilizam a servir voluntariamente na causa do Mestre. Entendemos que servimos ao Senhor quando efetivamente servimos a seu povo. Inspiradas no exemplo dessas mulheres, a causa de Cristo, no dia 5 de julho de 1884, na Igreja Metodista do Catete, no Rio de Janeiro, surgia a primeira sociedade de mulheres e na ocasião foi chamada Sociedade Missionária. Tempos depois, foi o nome mudado para Sociedade Auxiliadora. Após a autonomia da Igreja Metodista em 2 de setembro de 1930, em São Paulo, passou a chamar-se Sociedade Metodista de Senhoras. Hoje, denomina-se Sociedade Metodista de Mulheres, considerando o processo de inclusão sem distinção de idade, situação civil e outras. Iniciou com apenas 8 mulheres. Atualmente, 70% aproximadamente da membresia da Igreja Metodista do Brasil é composta pelo sexo feminino. O texto bíblico que inspirou a primeira reunião de mulheres foi: não desprezes o dia dos pequenos começos, como está lá em Zacarias 4:10. O que percebemos na vida dessas mulheres? Primeiro, que elas eram mantenedoras generosas,
com os seus bens. Trabalhadoras fiéis, como Maria, Trifena, Trifosa e Pérside. Mestras inspiradoras, Maria em seu cântico, rico em teologia, a profetisa Ana, que falava no templo a respeito do menino Jesus, Lloyd e Eunice, que ensinaram a Timóteo. Outras eram evangelistas fiéis, como Evódia, Sintique, Lídia e a mulher samaritana. Parceiras corajosas, como Priscila e Júnia, citadas em Romanos. Cuidadoras empáticas, como Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, citadas em Marcos 15, 40, 41, e Dorcas, citada no livro de Atos. O que essas mulheres tinham em comum? Eram mulheres com disposição para obedecer, mulheres com disposição para servir e mulheres com disposição para ofertar, sustentar a missão com seus bens. Nós não nos reunimos hoje aqui apenas para olhar para trás e ver a obra dessas mulheres valorosas, mas somos chamadas a um compromisso, como mulheres cristãs, mulheres metodistas, um compromisso com o Senhor do Reino e com a continuidade da sua obra. Deus nos chama a assumirmos um compromisso com Ele. E olhando para a palavra compromisso, nós vamos ver que ela é formada pela palavra com, que quer dizer juntas, pró, em favor de, e misso, missão. Deus nos chama para seguirmos juntas em favor do reino de Deus entre nós, juntas em missão pelo reino de Deus. Mais do que nunca, nesses tempos difíceis, Deus nos chama a um compromisso de obediência, serviço e fidelidade ao seu chamado. Em Eclesiastes 9:10 nos diz: tudo que te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças. Minha amada irmã, nós hoje somos as mulheres que Deus chamou para dar continuidade a esta obra que outras mulheres no passado o fizeram com muita dignidade, honrando o Senhor da missão. E nós hoje somos chamadas também a fazer isto com fé, com amor e com dedicação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e guarde e que sejamos verdadeiramente mulheres comprometidas com a missão. Que Deus nos abençoe. Amém.